A pergunta de hoje é: e o Climb? O que aconteceu com ele? Essa, logicamente, é uma pergunta que eu recebi frequentemente da galera que assistiu a quarta temporada de Overlord, viu a Renner falar lá com o Climb no final, depois de tudo ter sido destruído do reino Rest-Ease, e ele já estava dentro de Nazarick. Então hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com ele depois daquilo ali, de toda a destruição de Rest-Ease, né? E pega a tua pipoquinha, vem comigo que o negócio promete, a história tá bacana, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, pra gente entender melhor o que tá rolando, bora primeiro falar de Rest-Ease. Pra quem não sabe, Rest-Ease foi durante séculos uma das principais potências no mundo, com a capital majestosa, um exército considerável muito grande, um sistema político muito complexo. O reino ele representava literalmente o top da civilização humana na região. Só que a chegada da Angel Gone mudou drasticamente o equilíbrio do poder, culminando na destruição total dessa nação histórica. A queda do reino de Rest-Ease não foi um evento um pouco isolado, mas sim o resultado de uma série de conflitos e manipulações que se estenderam por vários volumes ali da novel, principalmente. O Ainz inicialmente ele não tinha planos específicos para destruir o reino, só que a combinação dos fatores, incluindo a necessidade de demonstrar o poder, tirar ameaças potenciais ali, consolidar o domínio de Nazarick, mais a cagada que o Philip fez, levou à decisão de fazer o reino Rest-Ease um exemplo para esse mundo, né? Os caras ficaram literalmente, aquela frase, tu vai ficar de exemplo? Eles ficaram de exemplo. No centro dessa tragédia ali nacional, a gente encontra o Climb, cara, que é o cara que a gente vai falar hoje. Um jovem que representava os ideais mais puros da cavalaria. A origem dele era muito humilde, o órfão de rua, e tipo assim, de certa forma contrasta muito com a elevação dele ao status de guarda-costas real pessoal da princesa Renner. Essa transformação, ela não foi só social, mas também uma transformação pessoal, cara. O Climb ele desenvolveu uma devoção quase que religiosa pela princesa, que salvou ele da miséria. Durante toda a série ali, o Climb ele é caracterizado pela determinação dele inabalável, o senso de justiça, de lealdade absoluta, e mesmo que as suas habilidades de combate sejam consideradas medianas pelos padrões da série ou muito fracas, a força de vontade e a dedicação dele tornam ele um personagem admirável. Ele representa o ideal dos cavaleiros protetores ali, disposto a sacrificar tudo que ele pudesse pela pessoa que ele servia, que era a princesa. E a dinâmica entre o Climber e a Renner é uma coisa apresentada inicialmente como uma relação meio que tocante, né, entre uma princesa do bem e o seu leal protetor. Então a Renner, ela parece genuinamente preocupada com o bem-estar do Climb, oferecendo a ele oportunidades, coisas para ele crescer, sempre demonstrando um certo apreço pela sua dedicação. E essa relação serve como um dos poucos raios de luz no mundo cada vez mais sombrio. Só que, como a gente descobre posteriormente, né, mais pra frente, essa aparente benevolência da Renner, ela esconde uma realidade muito mais sinistra. A verdadeira natureza da Renner e as suas motivações, elas tiram uma luz completamente diferente sobre a história do Climb e a sua devoção. Os eventos que levaram à destruição do reino Rest-Ease foram sendo construídos ao longo de múltiplos volumes, os conflitos com o reino feiticeiro de Nazarick, a Guerra Santa, várias demonstrações de poder por parte do Ainz criaram um ambiente de tensão crescente. E o Climb, fiel ao papel dele ali, permaneceu focado nas suas responsabilidades, proteger a Renner, inconsciente, lógico, das forças maiores que se moviam ao seu redor. E aí a gente entra na parte da destruição do reino, da conspiração da Renner também. Cara, o que acontece? A destruição do reino Rest-Ease foi meticulosamente planejada, entendeu? Uma demonstração de poder absoluto. O Ainz ele não só buscava conquistar, mas sim aniquilar completamente um exército inteiro. Tipo assim, era um exemplo que ia ter que aparecer para o mundo todo. A operação envolveu não só as forças militares esmagadoras de Nazarick, mas também uma campanha de terror psicológico que quebrou a moral, a resistência deles lá de Rest-Ease, mesmo antes do confronto militar acontecer. O massacre, que foi depois, né, foi sistemático, foi brutal, os nobres foram executados publicamente, soldados mortos sem piedade, os civis eliminados para garantir que não tivesse sobreviventes para contar a história de resistência. E essa não foi uma guerra convencional, mas sim um extermínio programado que ia servir como aviso para as outras nações. A maior revelação dessa tragédia não foi a destruição em si, mas a descoberta da verdadeira natureza da princesa Renner. Durante toda a série, ela foi aquela cuidadosa, né, construída como uma personagem do bem, uma personagem inteligente, genuinamente preocupada com o bem-estar do seu povo. Essa imagem sempre foi uma fachada. Ela foi meticulosamente mantida, mas a Renner na realidade é um gênio psicopata, uma mulher que tem a capacidade intelectual que rivaliza com os próprios NPCs de Nazarick. A inteligência dela é até comparável à do Demiurgo, do demônio estrategista mais bravo do Ainz. E o mais perturbador disso tudo ainda é a aparente compaixão e benevolência dela eram completamente fabricadas. Ela não possuía empatia genuína por ninguém, exceto a obsessão dela
dela possessiva por uma pessoa, o Climb. Antes da destruição final, a Renner estabeleceu um contrato secreto com Nazarick. Ela negociou um acordo que salvaria sua própria vida, e esse acordo não foi motivado pela covardia ou medo da morte, mas sim pelo seu desejo de preservar a relação que ela tinha com Climb para sempre. Ela deu informações estratégicas valiosas sobre as defesas do reino, posições militares, e até mesmo eliminou obstáculos internos que poderiam complicar os planos de Nazarick, do Ainz. Ela matou o próprio pai, cara. A natureza fria e calculista dessa traição dela é particularmente chocante quando a gente considera que a Renner traiu não só o seu país, mas também a sua própria família, irmão. Ela orquestrou a morte do pai, que era o rei, dos seus irmãos, tudo em nome de garantir a própria sobrevivência e a sobrevivência do Climb. O aspecto mais cruel dessa traição da Renner, na verdade, foi a manipulação contínua do Climb durante todo esse processo, porque ele mesmo sabia de absolutamente nada. Ela foi lá, manteve a fachada de princesa virtuosa até o final, garantindo que o Climb continuasse vendo ela como a personificação da bondade e da justiça. E essa manipulação não foi só prática, mas também psicológica. Ela precisava que o Climb mantivesse a sua devoção para que a obsessão por ele continuasse, fazendo com que ela se mantivesse satisfeita. Para Renner, o Climb não era só um subordinado leal, mas sim o tesouro dela, né? A coisa mais preciosa que ela tinha. A obsessão por ele era a única emoção genuína que ela possuía, mesmo que fosse uma forma meio distorcida de amor possessivo. O acordo com o Nazarick, então, incluía especificamente a preservação do Climb, não por altruísmo, mas porque a existência dele era essencial para a própria sanidade mental da Renner. E aí é que nós vimos a grande transformação e o novo estado de existência dele. O destino do Climb, depois da destruição do reino, envolveu uma transformação fundamental da própria natureza dele. Ele foi convertido num demônio. Sim, galera, a gente não viu ele de fato como um demônio, mas ele morreu nas mãos do Ainz e o Ainz teve que reviver ele como um demônio. Então, ele passou por isso e através dos poderes de Nazarick teve uma mudança que alterou não só a fisiologia dele, mas também a sua posição existencial nesse mundo. Assim como a Renner também se tornou um demônio, uma ímpia, né? Essa transformação ela não foi realizada contra a vontade do Climb, mas sim através de uma manipulação sutil que levou ele a aceitar a mudança necessária para continuar com a Renner. A conversão em demônio garantiu ao Climb capacidades sobre-humanas, imortalidade efetiva. Então assim, o poder que ele jamais poderia ter alcançado como humano, ele conseguiu agora. As suas habilidades de combate anteriores, que eram medianas, foram drasticamente aprimoradas. Ele se tornou capaz de enfrentar adversários que ele anteriormente estaria muito além do alcance dele. E apesar dessa transformação física e espiritual, o Climb ele manteve a sua personalidade, as suas memórias e o mais importante, a devoção que ele tinha à princesa. Essa preservação ela não foi acidental, mas sim cuidadosamente orquestrada para satisfazer os desejos da Renner. Ela não queria um demônio genérico, mas sim o seu Climb com todas as suas características que tornava a sua obsessão por ele satisfatória. E essa continuidade aí, psicológica, criou também um paradoxo interessante. O Climb ele mantém os seus valores de cavaleiro, né? Aquele senso de justiça, só que agora meio que ele serve a um regime que representa tudo contra o que ele originalmente lutava, que é Nazarick. E ele continua vendo a Renner como a princesa, inconsciente da sua verdadeira natureza e do papel que ela desempenhou na destruição do próprio reino, porque ele nunca descobriu sobre isso, pelo menos não até agora. A nova existência do Climb começa a se desenrolar dentro das paredes de Nazarick, que, tipo assim, serve como a base de operações do Ainz. Nesse ambiente, ele ocupa uma posição única. Não é exatamente um prisioneiro, mas também não é um membro livre da organização. A situação dele pode ser melhor descrita como se fosse uma prisão dourada, né? Onde todas as suas necessidades são atendidas, mas a liberdade dele é fundamentalmente limitada. Ele não pode fazer o que ele quiser. Assim como a Renner, por exemplo, tem uma liberdade maior do que ele. Dentro de Nazarick, o Climb ele continua o seu papel como protetor. Isso é o que importa. Só que agora, num contexto completamente diferente. Ele não precisa mais se preocupar com a política real ou os perigos externos que ele se preocupava antigamente, né? Com a princesa e tudo mais. Em teoria, ele alcançou o objetivo máximo que ele tem, né? Se a gente for parar pra pensar. Estar eternamente do lado da pessoa que ama, que ele quer proteger a qualquer custo de qualquer perigo. E os dois ali se amam, se merecem pra caraca, isso aí não tem nem como a gente não falar. A situação do Climb representa uma ironia cruel, cara. Ele obteve exatamente aquilo que ele sempre desejou, mas de uma forma que meio que subverte completamente os valores que tornaram esse desejo significativo. Ele queria proteger a Renner porque acreditava que ela era uma pessoa boa, mas agora ele protege ela enquanto ela serve o regime do mal, o Ainz. E aí ele alcançou a imortalidade do lado do seu amor. Os dois agora não morrem mais, pelo menos não de velhice, por terem se tornado demônios. Mas ele perdeu a humanidade, como eu disse, nesse processo. Mas um aspecto particularmente perturbador dessa situação do Climb é a questão específica de quanto ele realmente sabe sobre a verdade.
Existem algumas indicações de que em algum nível, tipo subconsciente, ele pode até suspeitar de que tem alguma coisa errada. Só que a devoção dele à manipulação contínua da Renner é tão grande que impede ele de confrontar essas suspeitas diretamente, de fazer perguntar e tal. Ela literalmente manipula. E essa tensão psicológica adiciona uma camada de tragédia na situação dele, né? Porque ele não sabe o que ele tá vivendo. É basicamente isso. No final das contas, tem algumas coisas, a situação do Clive, ela levanta muitas questões mais profundas sobre a felicidade, a realidade, tá ligado? Ele tá em muitos aspectos feliz, ele permanece do lado da pessoa que ama, como a gente já falou 300 vezes, possui um poder significativo e não enfrenta mais perigos e incertezas da vida anterior que ele enfrentava. Só que essa felicidade é baseada numa compreensão fundamentalmente falsa da realidade. Ele não tá vivendo uma realidade real para ele. Essa situação tem alguns dilemas meio clássicos, né, sobre se é melhor ser feliz na ignorância ou infeliz na verdade. O Climb, ele representa um caso extremo de alguém que alcançou seus sonhos através dos meios que contradizem completamente os valores que ele tornaram esses sonhos significativos. E a questão aqui se torna o seguinte: essa felicidade tem valor ali se é baseada numa mentira? A relação entre o Climb e a Renner, ela oferece uma exploração aí muito complexa da linha entre amor devoto e obsessão doentia. Do lado do Climb, ele tem uma devoção genuína, baseada na gratidão, na admiração e um amor romântico pela Renner. Só que essa devoção, direcionada a uma imagem falsa da Renner, porque ele não viu a real imagem dela, quem ela realmente é. Então assim, do lado da Renner a gente já tem aquela proteção do Climb, que é motivada pela obsessão possessiva e não por amor genuíno. Para ela, o Climb é mais um objeto valioso do que uma pessoa com autonomia e direitos próprios. Essa dinâmica meio que cria uma relação ali que simultaneamente é tocante e profundamente perturbadora, se a gente for parar pra pensar. O Climb representa os ideais clássicos, a honra, a lealdade, o sacrifício pelo bem maior, a proteção dos inocentes, e a transformação dele, nessa nova situação agora, representa a corrupção desses mesmos ideais. Ele mantém a forma externa de cavalaria, ainda protege, ainda é leal, ainda está disposto, ainda se sacrifica, mas agora serve para um propósito totalmente diferente. Completamente, do outro lado espiritual da parada, desses valores aí. E essa corrupção é particularmente eficaz porque ela não é óbvia. O Climb, ele não se tornou do mal no sentido tradicional. Ele simplesmente está sendo usado. Ele está sendo colocado ali para os propósitos malignos enquanto mantém as suas intenções virtuosas. E essa sutileza torna a sua queda mais trágica do que se ele tivesse simplesmente se tornado um vilão. A história dele serve como se fosse um microcosmo, né, dos temas centrais de Overlord. E isso consiste bastante em explorar. A gente sabe que o Overlord explora muito o poder absoluto, tornar a moralidade tradicional irrelevante, como por exemplo a força superior pode corromper ou subverter até mesmo as intenções mais puras das pessoas, e como certas perspectivas limitadas podem levar a consequências mais trágicas. O destino do Climb, ele traz uma natureza insidiosa, né, da manipulação. Ele não foi forçado a abandonar os seus valores. Em vez disso, ele foi manipulado para aplicar esses valores de forma que serve aos propósitos dos seus manipuladores, tá ligado? Literalmente, o cara é só uma ferramenta para os fins do mal. É isso. Essa é uma forma mais sutil da gente falar. Então, a transformação dele no demônio não é só literal, mas também uma transformação simbólica. Representa a perda da humanidade. Não no sentido físico, que isso ele perdeu, mas também no sentido moral e no sentido espiritual. Ele se tornou algo muito diferente do que ele era, mesmo mantendo a aparência e a mente dele. Essa transformação também simboliza uma natureza que seja irreversível, né, de escolhas e circunstâncias. O Climb, ele não pode retornar para o que ele era antes. A humanidade dele foi permanentemente alterada agora. E isso tá de uma forma que adiciona um peso a essas consequências, as escolhas, tudo que foi feito por ele, né, no nome, na verdade, não por ele, mas pelos outros no nome dele. Então a gente até para questionar, até que ponto o Climb é o responsável pelo seu próprio destino? As escolhas dele foram genuínas, né, foram dele mesmo, ou ele foi manipulado além da capacidade dele resistir? Isso aí, meu irmão, essa tensão de responsabilidade pessoal, de circunstâncias esmagadoras, isso tudo é um tema recorrente em Overlord, a gente já cansou de ver isso. Então acaba que o destino do Climb, depois da destruição do reino Restiz, representa uma tragédia moderna, onde a ruína não vem através das falhas heróicas, mas sim através da manipulação das virtudes genuínas. Ele é uma vítima e o beneficiário, o salvo e o condenado. A história dele serve como um lembrete de que o mundo, onde existem forças esmagadoramente superiores e até mesmo as melhores intenções podem ser subvertidas para servir aos propósitos do mal. A verdadeira tragédia não é o que o Climb foi destruído, mas que ele foi preservado de uma forma que torna
a preservação dele e uma forma de destruição, né? Então não tem como. O destino dele permanece a gente sem saber, né, exatamente o que aconteceu depois. Tem alguns resquícios pequenos na novel, mas não foi especificamente falado. Talvez ele entre agora na batalha contra a Teocracia. Ele pode ser usado? Poderia, até porque ele é imortal, enfim. Não sei se a Rhaenyra vai também querer participar, se o Ainz vai usar essas forças, até porque a Rhaenyra se tornou uma subordinada da Albedo, né? Se você for parar pra pensar, a Albedo comanda ela também, e ela teria que servir a Nazarick agora, independente do que acontecesse, ela tá lá dentro. Então, em certo nível, o Climb também estaria ali. Se a Rhaenyra for pra uma guerra dessa, o Climb vai, porque ele vai ter que defender ela de qualquer forma, né? De alguma forma ela vai ser usada. Todas as peças de Nazarick são usadas em algum momento. E é isso, galera. Espero que você tenha entendido o que rolou com o Climb agora de vez, né? Pra gente acabar com essa situação aí que muita gente fica me perguntando. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, curtem o Overlord e quiser saber de mais curiosidades, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É importante o sininho estar ativado, cara, que você recebe a notificação aí, ó, pum, pop-up na tua cara quando você receber o vídeo novo, pra você já vir correndo assistir e não perder nada. Tamo junto demais, família. Beijo no coração de vocês e eu te espero no próximo vídeo, hein? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!